A verdade é que, quanto mais você tenta fazer um homem gostar de você, mais ele se afasta. E isso não acontece por falta de interesse, acontece porque você está ativando o lado errado da mente masculina. Existe um mecanismo psicológico profundo que poucos entendem, algo que pensadores como Carl Jung já sugeriam ao estudar o inconsciente: o homem não se apega ao que recebe facilmente, ele se apega ao que ativa a sua necessidade de conquista. E é exatamente aqui que nasce a obsessão. Não é no excesso de amor, mas na tensão emocional entre desejo e incerteza. A maioria das mulheres acredita que precisa provar seu valor, ser perfeita, disponível, compreensiva, mas isso cria o efeito oposto. Como dizia Friedrich Nietzsche, aquilo que é facilmente obtido raramente é profundamente valorizado. E no contexto masculino, isso é ainda mais verdadeiro. O cérebro do homem responde ao desafio, ao mistério, à sensação de que ele ainda não conquistou completamente você. E quando essa sensação é ativada, algo muda dentro dele. Ele começa a pensar mais, sentir mais, desejar mais. E é aí que você deixa de ser uma opção e se torna uma presença constante na mente dele. Mas existe um erro silencioso que destrói tudo isso. Um erro que faz com que até o homem mais interessado perca o interesse com o tempo. Esse erro é a previsibilidade. Quando você responde sempre na hora, quando está sempre disponível, quando gira sua vida em torno dele, você elimina o mistério. E sem mistério, não existe obsessão. Como explicou Sigmund Freud, o desejo nasce da falta, não da presença constante. O homem precisa sentir que existe algo a ser conquistado, algo que ainda não pertence a ele completamente. E isso não é sobre manipulação, é sobre natureza humana. É sobre entender como o desejo realmente funciona. Agora imagine isso, imagine que em vez de estar sempre disponível, você começa a viver sua vida de forma plena. Você tem seus próprios planos, suas próprias paixões, seus próprios momentos que não incluem ele. De repente, ele começa a perceber que você não está ali esperando por ele. E isso ativa algo profundo, uma necessidade de se aproximar, de entender, de conquistar. Como dizia Arthur Schopenhauer, o desejo humano é movido pela busca constante do que está fora de alcance. E no momento em que você se torna ligeiramente fora de alcance, você se torna inesquecível. Mas isso não é suficiente. Existe um segundo nível, mais profundo, mais poderoso. É o que Jung chamava de projeção da ânima, a imagem feminina ideal que todo homem carrega dentro de si. Quando um homem encontra uma mulher que ativa essa imagem, ele não vê apenas uma pessoa, ele vê um ideal, algo quase impossível de ignorar. E você ativa isso, não sendo perfeita, mas sendo autêntica. Sendo intensa, sendo presente, mas ao mesmo tempo, sendo um mistério. Essa combinação cria uma conexão emocional que vai além da lógica. E aqui está o ponto mais importante de todos: obsessão não nasce do controle, nasce do impacto emocional. O homem não se apega à mulher que faz tudo por ele, ele se apega à mulher que faz ele sentir algo que ele não consegue explicar. Como dizia Erich Fromm, o amor verdadeiro não é algo que você recebe, é algo que desperta dentro de você. E quando você desperta emoções profundas em um homem, ele não consegue simplesmente desligar isso. Ele pensa em você, ele busca você, ele sente sua falta mesmo quando não entende o porquê. Agora deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente sua forma de se relacionar. Se você precisa correr atrás, insistir, provar seu valor, então você já perdeu a posição de poder. Porque o verdadeiro poder está em ser desejada, não em tentar convencer alguém a te escolher. Quando você entende isso, você muda sua energia. Você para de agir por medo e começa a agir por valor. E isso muda tudo. Então, como ativar essa obsessão na prática? Primeiro, pare de estar sempre disponível. Não como um jogo, mas como uma escolha. Tenha uma vida que não gira em torno de um homem. Segundo, crie conexão emocional real. Não fale só de coisas superficiais, fale de sonhos, medos e experiências. Faça ele sentir algo diferente quando está com você. E terceiro, mantenha o mistério. Nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser mostrado. Deixe espaço para a imaginação dele trabalhar.
Porque no final, a obsessão não é sobre o que você dá, é sobre o que você desperta. E quando você entende isso, você nunca mais precisa correr atrás de ninguém. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra despertar, porque isso é mais do que um conselho, é uma mudança de mentalidade. E quando você muda isso, você não só transforma seus relacionamentos, você transforma quem você se torna.